Mas como é que vão ser vistas as famílias monoparentais daqui para a frente? Eu não sei. Eu não sou uma família tradicional, portanto eu não sei muito bem para onde é que isto vai e como é que isto pode impactar a minha vida e a vida do meu filho, neste caso. Portanto, eu acho assustador estas novas ideologias que quer dizer, levámos tanto tempo para conseguir tanta coisa e de repente, não sei, o mundo regride. Olá, vem mesmo a tempo para mais um episódio do Igualmente. Em maio celebramos o Dia Internacional da Família, um conceito bastante universal, mas que continua a gerar muitos debates. Se alguns não o concebem para além dos pré-requisitos de descendência e reprodução, há muitos, e felizmente muitos, que vivem núcleos familiares afetivos que vão muito além da ligação sanguínea. Hoje tenho comigo Inês Fontoura, responsável de comunicação, que nos vem falar sobre maternidade independente. Olá Inês, olá. Muito bem-vinda. Guida Bernardo, diretora nacional dos programas de aldeias de crianças SOS. Olá. Bem-vinda. Olá. E ainda Luciano Figueiredo, colaborador da IKEA e responsável pelo Equal Up, um projeto na área da igualdade, diversidade e inclusão. Muito bem-vindo. Olá, obrigado. É um prazer ter-vos aqui. Hoje vamos falar sobre famílias e eu queria começar, se calhar, por ir ao conceito. Mais propriamente dito, família, conjunto de todos os parentes de uma pessoa e principalmente dos que moram com ela. Família, conjunto formado pelos pais e pelos filhos. Família, conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus eventuais descendentes. Família ainda, conjunto de pessoas que têm um ancestral comum. Família ainda, conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. Lar. Famílias, muitas, todas diferentes. Hoje falamos muito deste conceito de novas famílias, mas novas só para quem anda muito distraído. Antes de irmos às famílias que vocês criaram e às famílias pelas quais são responsáveis, gostava que me falassem um bocadinho da vossa família. De que estrutura familiar é que vocês vêm? Guida. Então, eu venho de uma estrutura familiar em que tenho os meus pais e 3 irmãos. E, portanto, assim, toda uma casa cheia, o que faz com que eu tenha imensos sobrinhos e, portanto, acima de tudo, venho de um sítio de relação. E eu acho que é esse o sítio. Eu estava a ouvir-te, Cláudia, e a pensar que de todas as definições, aquilo que foi comum para mim, aos meus ouvidos, foi a palavra conjunto. O conjunto remete para qualquer coisa que é no espaço entre, na relação. E é disso que falamos quando falamos de família, é um sítio de cuidado, é um lugar de cuidado e daquilo que está entre este conjunto de pessoas que ali estão a compor aquilo que possa ser qualquer formato de família, não é? E creio que é isso que me chamou a atenção, o espaço entre da relação, do conjunto. Como foi o teu conjunto, Luciano? Olha, a minha família também, o meu pai e a minha mãe, tenho um meio-irmão, mas maioritariamente um filho único, pelo menos criado como tal. Portanto, lá está também estruturas familiares de famílias que acabam por terminar na forma como existem e criam novas famílias. Isso também é uma realidade e que, independentemente disso, sempre existiu essa proximidade. Um pouco como a Guida estava a referir, exatamente o mais importante também era este sentimento de lar, portanto um sítio onde sempre sentia uma proteção, uma família também que me ajudava no meu crescimento e que me apoiava. Uma sensação de pertença, não é? Exatamente, e sobretudo foi sempre que a minha família me fez sentir e é isso também que me faz identificá-los como família, mais do que ser os meus progenitores. Inês? Eu cresci numa família pequenina, porque com 18 dias eu fui para o Brasil com os meus pais e portanto eu nunca tive esse conceito dos avós presentes, dos tios, dos primos, não tive. Portanto éramos só nós, eram os meus pais, eu e o meu irmão, e depois uns anos mais tarde a minha mãe engravidou outra vez e portanto nós somos 4. Os meus pais neste momento estão separados, o meu pai tem uma família nova, portanto aquilo que eu chamo de família mosaico, não é? Em que ele junta o filho dele a nós e damos-nos todos muito bem, mas o meu conceito de família foi sempre um bocadinho diferente no sentido em que eu não cresci na família inteira, não é? Eu vinha uma vez, não é? exatamente, eu vinha uma vez a Portugal para estar com os meus avós e com os primos e depois voltava e foi isto durante mais ou menos 10 anos, portanto para mim família são as pessoas que eu escolho para mim e com quem eu tenho mais proximidade dentro do meu núcleo sanguíneo, não é? Mesmo de família direta. E eu acho que isso também me teve um impacto grande também na forma como eu quis construir a minha família, daquilo que eu vi que era a minha família e que eu não queria aquilo para mim. E portanto pensei, não, eu vou construir a minha
e não vou ficar a depender de ninguém ou que a família se destruture no caminho e eu ter que lidar com isto, porque a separação dos meus pais foi traumática para mim e eu não queria aquilo para mim. Portanto, isto não vai acontecer nunca. E quando tu pensavas nessa família que querias construir, como é que a imaginavas? Eu sozinha. Sempre? Sim. Sim. Eu, na verdade, nunca tive aquela coisa, o chamamento de ser mãe, não é? Que se chama. Nunca quis ser mãe. E depois, mais tarde, pensei em adotar uma criança também, mas percebi que o processo era muito moroso e muito difícil e eu estaria a proporcionar a essa criança metade de uma família, portanto, uma família desestruturada e não tradicional, e portanto eu pensei, eu vou ficar aqui eternamente. No final da lista, não é? No final da lista, portanto... É mais fácil fazê-lo desta forma. Daqui a 9 meses ele está aqui e foi mesmo matemático. E foi um processo fácil, porque... No meu caso foi. Muito bem. Muito fácil. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? No meu caso foi muito fácil. Foi uma inseminação artificial que resultou à primeira. Normalmente não é assim. Portanto, há várias tentativas, há diferentes tipos de tratamentos. Sim, há processos que passam por questões hormonais que tornam... Todas passamos. Sim, mas que torna o processo muito difícil, porque como não acontece logo à primeira, fazer vários ciclos. E não é só a carga hormonal, é a carga emocional, a frustração em que a mulher entra de não vou conseguir, o peso financeiro que isso tem, porque são tratamentos muito... No meu caso foi dos mais baratos, porque é uma coisa simples de se fazer, mas numa fertilização in vitro não, implica uma cirurgia, implica não é, transferir embriões fecundados, e eu acho que isso tudo tem um peso emocional muito grande na mulher. No meu caso, felizmente, correu tudo muito bem, foi tudo muito rápido. E... Achas que se calhar é por isso, porque como foi um processo tão rápido, fácil, feliz, acredito, que tens mais facilidade em falar sobre isso, porque não é fácil falar muito sobre este assunto, não é? Há muito poucas mulheres a falar sobre este assunto. Há muito poucas mulheres a falar sobre este assunto, porque para já eu acho que é uma decisão muito pessoal. Sim. Em que as pessoas não sentem que têm que partilhar. Eu partilhei a minha história por uma única razão, porque eu sou muito transparente e eu não queria que ninguém pensasse que eu tinha tido um one night stand e que eu tinha ficado grávida. Não, isto foi mesmo uma escolha minha, não aconteceu. Eu escolhi. Ideia. Sim. E portanto, não, eu tenho orgulho da escolha que eu tomei e quero mesmo dizer às pessoas, não, eu decidi este tipo de vida para mim e este tipo de família. Mas eu falo com muitas mulheres, nós temos um grupo no WhatsApp e há um grupo também no Facebook e nós falamos, e a maioria delas lidam com problemas todos os dias de fertilidade, de não conseguem. Eu recebo mensagens a dizer, Inês, queria partilhar contigo, eu estou grávida, passado 2 semanas perdi o bebê. Sim. Ou partilham comigo as ecografias, portanto, e essa parte de partilhar o não consegui, ou já vou no 3º tratamento. Sim, não é fácil. Eu acho que, claro, quem também, passa por isso não vai falar abertamente com um sorriso na cara, como eu, que correu tudo bem. Eu percebo que não seja assim uma coisa muito fácil de partilhar. Mas também acho importante partilhar, porque muitas mulheres vêm ter comigo e eu sinto-me um bocado tipo, gente, o meu caso não é a realidade. E portanto vêm inspiradas e motivadas, com a Inês correu tudo bem, quando muito provavelmente não vai correr bem. Sim. À primeira. E eu acho que também é importante mostrar a realidade desta escolha e a dificuldade dos tratamentos e tudo aquilo que implica tomar uma decisão destas, para as pessoas prepararem-se, mais ou menos, para aquilo que poderá acontecer. E eu acho que é preciso haver mais Ineses a falar e a dar a cara, mas com experiências diversas, a versão real destes procedimentos. Sim. Como é que a tua família reagiu à tua decisão? Olha, a minha mãe disse-me assim, mas ele não vai ter um pai? Eu disse, há tantos pais que não prestam para nada, porque aquele lado de ausentes, maus, que não querem saber dos filhos, que é a mãe que cuida deles e eles estão lá só para... Pronto, porque existem. Não sei se isso é assim tão importante. O meu pai também ficou um bocado tipo, mas como é que vais fazer isso? E eu expliquei-lhe, ele disse, mas sem pai? E eu, pois é, sem pai. Eu prefiro que seja assim. E a minha mãe na primeira fase, por exemplo, os primeiros 3 meses, não é? Que é a fase mais crítica, entrou em negação total. Portanto, não festejou, não ficou feliz, nada, tipo, tudo pode acontecer ou isto pode não acontecer. E quando passou o primeiro trimestre em que ela percebeu realmente que aquilo ia acontecer, ia ter o primeiro neto, foi o primeiro neto dela, então aí já foi a alegria
Total, e eu acho que quem me conhece bem e conhece a minha história, os meus amigos e as pessoas mais próximas, percebem, tipo, a Inês só poderia ter uma família desta forma, porque é a história dela e é a história da família dela, no sentido do impacto que teve o divórcio dos pais dela na vida dela, e portanto tive um apoio imenso. E uma compreensão sobre o que estava a acontecer. Sim, foi muito giro. Luciano, no teu caso, estás a tentar construir a tua família, a que vai partir de ti, não é? Estás num processo que já vai longo, desde 2021. Queres-nos falar um bocadinho sobre como é que está a ser esta tua realidade no mundo da adoção em Portugal? Sim, de facto, eu posso dizer, nós temos uma família, né? Estamos a querer largar a nossa família sim. até, e de facto temos tido uma experiência bastante positiva relativamente a este processo de adoção. Começámos com muitos receios, muitos medos, como é que íamos ser recebidos, se em algum momento poderíamos também sentir discriminação ou que o processo não estava a decorrer da forma como devia. Acho que é importante desvendarmos um bocadinho esse nós, não é? Sim. Estás a falar da questão da discriminação porque tu tens um marido, um companheiro, não é? És homossexual. Exatamente. Nós, como casal homossexual, partimos deste ponto em que, sendo que a lei existe desde 2016, nós começámos a iniciar, ou melhor, nós iniciámos o processo na nossa intenção, em que temos que realmente enviar uma informação para a Segurança Social a dizer que queremos iniciar um processo de adoção com os nossos dados, eu e o meu marido, em 2020. Começámos com bastante receio de como é que isto iria ser recebido, como é que nós iríamos estar à vontade em sessões com outros pais que também procuram o mesmo, e como é que esses pais iriam receber-nos. E como é que isso aconteceu? A nossa expectativa talvez era baixa, porque acreditámos que fossem existir alguns tipos de comentários ou até que nos fossem colocar algumas questões mais difíceis, até para desafiar como é que considerávamos que a nossa estrutura familiar poderia suportar o desenvolvimento de uma criança. Isso não aconteceu, de facto, não só nas próprias formações que tivemos, não sentimos que os outros pais nos recebessem de forma diferente, portanto tivemos sempre também disponíveis para partilhar os vários pontos de vista e as suas histórias, não sentimos esse tipo de preconceito ou discriminação e até percebemos, por exemplo, da parte da assistente social e da própria psicóloga que acompanhou o nosso caso, uma grande abertura para explorar, claro, aquilo que é a nossa família, o nosso histórico, porque eles também, o papel aqui também é identificarem uma família, poderá também ter a estrutura necessária para suportar uma criança que vem de uma situação de adoção e que muitas vezes também vai precisar de uma família que o possa fazer, e conseguir efetivamente avançar de forma natural num processo que só demorou mais tempo porque estávamos em pandemia, mas que ao fim desse tempo nós recebemos uma resposta positiva, entramos então na lista e estamos agora a aguardar há cerca de 3 anos pela criança, né, que virá no final deste processo. Como é que se gerem essas expectativas? É uma lista enorme? Há poucas crianças, apesar de haver muitas crianças a precisarem de apoio, há poucas crianças em situação de possibilidade de adoção. Como é que se faz essa gestão dessa expectativa? Porque é algo que pode acontecer de um momento para o outro ou demorar muitos anos até que aconteça. Como é que se gera essa expectativa? Acho que por fases, acho que existem momentos em que somos muito racionais e conseguimos perceber que é uma espera sobre a qual não temos grande possibilidade de maior ação. Já fizemos tudo o que era possível para que o processo acontecesse. É uma questão realmente de espera, mas claro que existe a parte emocional, e há momentos onde gostaríamos de ser contactados em breve, mas temos que olhar para a realidade que existe e o processo começa exatamente por mostrarem-nos esses números, e na primeira sessão que fizemos com a Segurança Social mostram-nos claramente qual é o diferencial que existe entre famílias que pretendem adotar e o número de crianças para a adoção. Portanto, já partimos também, penso, de uma expectativa realista que irá demorar bastante tempo. E pensamos, nós estamos preparados
Portanto, um dia isso irá acontecer e estamos cá e de braços abertos para que isso seja uma realidade. Sim, dizes que durante o processo não tens sentido essa discriminação, nem por parte de quem vos recebe nos serviços, nem por parte dos pais que estão no mesmo processo convosco. Mas na nossa sociedade ainda há muitos debates sobre esta questão e importância da família tradicional, da Sagrada Família. Como é que tu tens vivido estes debates mais conservadores recentemente? Como é que tens vivido esta situação? É preocupante para nós como casal, porque penso que desde que saiu efetivamente a legislação e nós começámos a ver um avanço, uma progressão na nossa sociedade e até mesmo na forma como discutíamos este tema, com maior abertura. Na realidade, na nossa rede de suporte, nós sentimos toda essa abertura dos nossos amigos que têm filhos, a forma como somos recebidos e incluídos, e como eles próprios até colocam alguma pressão e expectativa sobre então quando é que vai acontecer, e estão de braços abertos também para receber a criança que chegará. Mas preocupa-nos também que retrocesso é que isto poderá trazer para a própria criança, depois que na sociedade, além do espaço seguro que nós estamos a criar, vai ter que lidar com situações fora desse espaço, na escola, no contacto com os outros, e se a sociedade começar a retroceder nesse sentido, não é justo também para essa criança estar a passar por esse tipo de provação. Não é? Aliás, no ano passado, em Itália, eles decretaram uma lei completamente de direita, em que em casais homossexuais sim, homossexuais, apenas um pai poderia ter um pai ou uma mãe. Se tiver alguma relação biológica com essa criança. Portanto, no caso, imagina que no meu caso o óvulo é da Guida, desculpa, e o esperma é do Luciano, esse filho não é meu, biologicamente. Portanto, eles podem me tirar ao fim de não sei quanto tempo. Portanto, de repente, o que é que vai acontecer a essas crianças que foram fruto de uma fertilização in vitro em que nem o esperma nem o óvulo são daquelas pessoas, porque às vezes não têm ou já não são bons ou simplesmente não querem. Há pessoas que não querem mesmo, que querem ser uma barriga de aluguer dos seus próprios filhos. Como é que é? Tira-se essas crianças às famílias de repente e põem-nas, quer dizer... E acabamos por colocá-las numa situação de real vulnerabilidade, não é? Num orfanato, quer dizer, e quando tinham uma família e quando elas foram criadas por duas pessoas que realmente as amava e queriam mesmo que elas existissem. Portanto, eu tenho um bocado desse retrocesso também. No meu caso, o filho é mesmo meu. Mas como é que vão ser vistas as famílias monoparentais daqui para a frente? Eu não sei. Eu não sou uma família tradicional, portanto eu não sei muito bem para onde é que isto vai e como é que isto pode impactar a minha vida e a vida do meu filho, neste caso. Portanto, eu acho assustador estas novas ideologias que quer dizer, levámos tanto tempo para conseguir tanta coisa e de repente, não sei, o mundo regride. Sim, por isso é que é muito importante termos a certeza absoluta de que os nossos direitos não estão garantidos e que temos de lutar todos os dias por eles e muitas vezes ir mesmo para a rua gritar contra ideologias que só nos afastam e nos desagregam e nos tornam mais vulneráveis. Guida, a Aldeia de Crianças SOS trabalha com muitas estruturas familiares e tem como principal objetivo o cuidado das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Que tipo de crianças, de que estruturas familiares é que chegam às aldeias SOS? Bom, porque, desculpa, deixa-me só... Não, porque há muito esta ideia de que só as crianças que vêm destas novas famílias é que têm uma situação mais precária, mais vulnerável, mais frágil. Mas não é isso que se vê, não é? De todo. Exato. Não, é importante esclarecer esse ponto, porque estava-vos a ouvir, talvez antes de responder, estava a pensar sobre esta questão do direito, que é fundamental. Eu acho que este retrocesso, o principal perigo é para o direito da criança, não é? E para o superior interesse da criança, que é aquilo que é o primeiro princípio dentro da lei que fundamenta e sistematiza a proteção e a promoção da criança no nosso país. E, portanto, se nós organizamos todas as ideologias ou eventuais crenças da nossa sociedade em algo que não é o superior interesse, ignorando completamente o impacto de todas estas escolhas naquilo que possa ser o dia-a-dia, não é? E a reparação de todas as eventuais situações de vulnerabilidade que a criança sofre, há alguma coisa que estamos mesmo muito a voltar para trás, porque é a criança que nos mostra o inacabado, não é? Aquilo que vem a seguir, o que vem em potencial. E, portanto, preocupa-me esse retrocesso, particularmente no que diz respeito à questão da não garantia do direito fundamental à família.
seja ela qual for. E as crianças que foram das últimas a verem os seus direitos reconhecidos. Exatamente. É muito interessante porque eu fazia uma formação em direitos da criança recentemente e a primeira pergunta que a formadora fazia é porque é que as crianças precisam de direitos? Porque é que os direitos humanos não chegam? É esse sítio de vulnerabilidade e de risco de não reconhecimento por supostamente estar inacabado, mas eu diria que esse inacabado é efetivamente aquilo que a criança tem de maior potencial e que nós temos que preservar, porque é qualquer coisa que vai para lá de nós que já estamos meio conduzidos, não é, pelas nossas crenças, por aquilo que nós vivemos na nossa vida, e portanto há qualquer coisa que é de preservar e de, por favor, não retroceder, não é, neste campo. No que respeita às aldeias de crianças SOS, nós trabalhamos todos os dias para cuidar de crianças e jovens que estão em situação de extrema vulnerabilidade, quer seja prestando efetivamente os cuidados alternativos àqueles que de alguma maneira lhes causaram trauma, não é? Mas também tentando de uma forma mais preventiva fortalecer famílias para evitar esta ruptura, não é? O ideal será isso, a criança poder crescer no seu contexto normal da sua vida, caso os seus direitos e a sua proteção e a sua dignidade esteja a ser garantida. Quando isso não é possível, as aldeias de crianças SOS também existem para garantir um cuidado às crianças que viveram, no fundo, situações de maltrato grave e que levaram à necessidade da ruptura deste contexto familiar e teve que existir uma proteção intensiva face à vivência traumática. E, portanto, quando nós falamos destas crianças que nós protegemos nas aldeias de crianças SOS, particularmente neste cuidado alternativo e que algumas delas têm de facto projetos de vida direcionados para a adoção, são crianças que viveram situações traumáticas graves, não é, que têm impacto emocional efetivo no momento e potencial. Nós não sabemos ao longo do desenvolvimento como é que vai impactar. O que é que ainda vai impactar mais, até porque grande impacto, não é? Um grande alvo de impacto destas vivências traumáticas tem a ver com as relações, não é? E à medida que nós vamos crescendo, vamos alargando o nosso espectro de relações com a comunidade, com os nossos futuros companheiros, companheiras, e portanto há qualquer coisa deste trauma também a nível potencial. Vai reproduzindo, não é? Exato. Sim. E portanto para nós, estava-te a ouvir a falar sobre a Sagrada Família, sagrado é o vínculo, não é? Sagrado é o cuidado e é o amor incondicional. Sim. E portanto, seja em que formato for, em que esquema, não é? A coisa acontecer, eu acho que nós temos que preservar acima de tudo é o amor incondicional por uma criança. A vida psíquica de uma criança forma-se quando alguém é louco, absolutamente louco e incondicionalmente por aquela criança. E portanto é isso que tem que ser preservado, é a capacidade que nós temos, também enquanto adultos, para nos resolvermos. Eu estava-vos a ouvir aos dois aqui maravilhada sobre a forma como vocês integram na vossa história de vida tudo aquilo que é um sítio certo e um lugar certo para as escolhas que fizeram, e a admirar-vos muito por isso, não é? Porque de alguma maneira é quase como eu tenho a responsabilidade de me resolver, de me maturar, porque eu sei que a seguir eu vou passar por situações muito complexas, não é? De expectativas sobre a minha parentalidade, de expectativas sobre a minha estar sozinha enquanto mãe, não ter, né? E portanto eu acho que há qualquer coisa de muito corajoso sobre isso, não é? De muito sagrado naquilo que é o vínculo que vocês estabelecem e obviamente que também de muito sagrado naquilo que tem vindo a ser o trabalho das aldeias de crianças SOS e de outras organizações que trabalham acima de tudo para reparar o trauma, não é? Nós chamamos uma intervenção terapêutica de forma a que esse trauma possa ser minimizado no potencial inacabado de cada criança. Consegues perceber quais são os traumas mais frequentes e mais comuns de acontecer? A primeira coisa que me surge na cabeça é, de facto, o principal trauma pode ter a ver com esta noção da perda do amor, não é? A perda do amor do objeto, a perversão daquele amor, que seria o amor incondicional de um cuidador, não é? De uma família de origem biológica. E, portanto, há qualquer coisa sobre a perda desse amor ou sobre a perversão em forma de maltrato desse amor, que eu diria que é a causa principal da desestruturação da vida psíquica da criança e, portanto, da sua dimensão relacional e emocional. Se pensarmos em motivos de maltrato mais enquadrados pela lei, efetivamente questões de negligência e de maltrato emocional são muito evidentes, são muito frequentes nos motivos de acolhimento e obviamente do maltrato físico e abuso sexual a seguir. E portanto tudo isto são vivências que de alguma forma vão requerer, primeiro por parte das organizações como as aldeias de crianças SOS, um cuidado muito terapêutico para reparar detalhadamente e de alguma maneira integrar na sua história de vida destas crianças a sua sobrevivência, não é? E a sua incondicionalidade enquanto ser inacabado. E por outro lado também nos diz uma coisa muito importante, que é a coragem e a admiração que eu tenho, particularmente estou aqui pensando no Luciano, que é esta noção que o Luciano parece também ter transmitido de uma forma muito clara de que ele terá que ser um pai mais, não é?
nesta noção de que a parentalidade numa família regular, com todas as aspas do mundo, já é um desafio absolutamente gigante. Cuidar, ser pai, ser mãe de uma criança que vem de um contexto traumático é preciso um superpoder adicional, não é? Porque é qualquer coisa sobre a dificuldade da gestão emocional mais complexa daquela criança, acrescendo efetivamente tudo aquilo que pode ser potencial. Por mais que a Segurança Social explique ao Luciano quem é aquela criança que ele vai adotar e que vai chegar à sua família, há alguma coisa do potencial traumático relacional do futuro que não podemos saber. Claro. Portanto, é preciso muita coragem e muito amor, já, não é? Desde a decisão. E como é que se fortalece uma família? Bom, acima de tudo, o fortalecimento de uma família tem... ainda que a nossa sociedade continue a pensar que o trabalho que nós fazemos para fortalecer as famílias é dar-lhes apoios sociais, proporcionar, não é, uma série de condições materiais que podem ser importantes na medida, não é, daquela teoria, daquela pirâmide, não é, das necessidades humanas, que é importante estarem garantidas para que consigamos passar para o degrau a seguir. Acima de tudo, fortalece uma família fortalecendo a sua dinâmica de proteção, a sua consciência sobre o direito da criança e sobre aquilo que pode ser o fundamental para lá da condição material, não é? E, portanto, é fortalecendo relação. É mais sobre as relações. É muito mais sobre a relação. Circunstâncias sociais, sobre por o assim amor. dizer. É tudo Sim. sobre o amor. No princípio está o amor, dizia Coimbra de Matos, e muito bem. Sim. Nós aqui damos sempre espaço aos colaboradores da IKEA para participarem na conversa e temos uma caixinha onde as pessoas vão deixando as suas perguntas e queria lançar uma para os três, agarra quem quiser. Um comentário de um colaborador da IKEA, não se quis identificar, mas diz: para sermos inclusivos, devemos acabar com o dia do pai, mãe na escola e celebrar só o dia da família? Ou isso também deixaria de ser inclusivo para com as famílias tradicionais? Parece-me uma pergunta provocação. É uma boa questão. Sim, é uma sim. boa questão, porque acho que não se pode ver só um lado ou o outro, mas um pai e uma mãe é uma família. E há bocado fora estava a contar um episódio, por exemplo, quando o meu filho tinha 1 ano e meio, no berçário, ele está na mesma escola e vai ficar até à 4ª classe. Eles sabem que o meu filho não tem pai desde sempre, porque eu fui grávida, inscrevê-lo no colégio. E quando ele tinha 1 ano e meio, no dia do pai, puseram-no a fazer um desenho para o pai em que dizia: pai, amo-te daqui até à lua. Enfim. E quando eu fui buscar lá à escola, ele era muito pequenino, não é? E deram-me aquilo e eu disse: mas o que é isto? É o presente para o dia do pai. Eu disse: mas qual pai? Ele não tem pai. Como é que vocês fazem? Uma criança. Uma coisa dessas. Porque foi o que todos os meninos fizeram. Eu disse: mas o meu filho não é todos os meninos. O meu filho vive num contexto familiar. Ele não é mais ou menos do que os outros, mas diferente. Portanto, vocês puseram uma criança a criar uma relação emocional através de um desenho com uma pessoa que nunca vai existir na vida dele. Eu posso ter um namorado, ele pode ter um padrasto, mas um pai ele não vai ter. Portanto, acho que vocês deviam ter cuidado com este tipo de coisas. E depois os anos foram passando e ele agora faz sempre para mim. E há bocado falávamos também que as escolas têm que ser educadas para isso. Sim. E claro que se calhar o pai e a mãe vão se sentir bastante, não é, ameaçados, porque agora eu vou deixar de ter o meu dia, mas eles não deixam de ser família. E portanto no dia da família eles também podem lá estar, não vão estar só os que têm famílias diferentes. Portanto, não sei se são assim tão excluídos quanto isso, quando nós podemos ser. Por exemplo, nesse grupo que eu tenho, havia uma mãe que contava que a educadora, que eu espero que ela tenha sido expulsa da escola entretanto, mas pronto, que a educadora foi dizer à mãe que como ela não tinha pai, que ia pôr a miúda ou o miúdo, não sei, numa sala à parte. Eu disse: como assim numa sala à parte? Sim, como ele não tem pai, não pode fazer parte das atividades dos outros. Eu disse: mas que raio de educadora é essa? Exato. Não é? Que está a criar um problema na cabeça daquela criança que é: pronto, como eu não tenho pai, sou diferente dos outros, não posso fazer as mesmas coisas que os outros, estou de castigo. Sim. Isto não passa na cabeça de ninguém, não é? E portanto aquela pessoa deveria... que as escolas não estão a conseguir Algumas acompanhar... sim, já celebram o dia da família, mas por exemplo, a escola onde o meu filho está, não, eu não sinto isso. E sempre que há os inícios dos anos, a reunião dos pais e não sei o quê, e eles falam: este ano vamos falar da família. Eu disse: como?
Vão falar da família como, que tipos de família é que vocês apresentam. É uma coisa normal, eu disse, mas é uma coisa normal como? Como é que vocês explicam essa normalidade, não é? O que é normal, não é? O que é normal para O que é ser vocês? normal. E pronto, e a partir desse ano e meio nunca mais aconteceu. Mas eu acho que há muitas escolas que têm que ser educadas. Sim. E se calhar fazer mesmo uma formação às escolas, com um panfleto, com qualquer coisa que os prepare, uma que os formação. prepare, sim. E o Lucas está a entrar, está com 5 anos, quase a fazer 6, não é? Ele deve estar muito próximo. Ele sabe que não Começar tem a fazer pai e ele é um perguntas, miúdo não é? que diz, porque eu não tenho pai. Ele diz mesmo com toda a segurança, mas eu acho que a pergunta a seguir vai ser: ok, mas porquê? Porquê que eu não tenho? Eu já percebi que não tenho, mas porquê que eu não tenho? O que é que lhe aconteceu? E portanto isso vai acontecer, não é? E muitas vezes as perguntas vêm dos amigos: mãe, o pai do Luca nunca aparece? Onde é que ele está? E aí é quando ele diz: ele não aparece porque eu não tenho. Sim. Mas são os outros que comparam a família que têm com a família que o Luca não tem. Vem sempre o Luca e a mãe, nunca vem o pai. Onde é que Sim. está esta pessoa? Não é? E Isso também porque a maior parte das histórias que nós vamos contando continuam a ter esse arquétipo, não é? Da família, com o pai, a mãe. Felizmente há cada vez mais literatura. não há em com- Portugal, hã? Alguma. Começam a surgir alguns livros de autores portugueses. Felizmente começa a haver essa abertura, mas continuamos a trabalhar muito sobre este arquétipo da família dita tradicional. É uma preocupação, Luciano, essa ideia de quando nós conseguirmos que o nosso processo se concretize com sucesso, vamos ter de ter esta relação também com a escola e com o resto da sociedade. É uma preocupação. É uma preocupação e diria que passa exatamente por isso, por conseguir criar essa ligação, e claro que aí também requer que a própria escola e os educadores também tenham essa abertura para poder-se dialogar e perceber que efetivamente a criança tem uma estrutura familiar normal, mas diferente do arquétipo. Portanto, temos que pensar um bocadinho como é que vamos adaptar estas atividades. E há escolas que realmente já fazem isso. Portanto, que no caso de uma família com 2 mães, no dia do pai provavelmente não vão estar a fazer um desenho para o pai, não é? Portanto, vão fazer mais para a família, portanto vão acabar também por conseguir que não haja uma exclusão da atividade. Claro. Acho que isso também é pior, porque a criança vai se sentir excluída, vai sentir que alguma coisa está errado, estão a fazer sentir que a sua família tem alguma coisa errado, que é algo que a criança não se sente se isso não acontecer. Portanto, é importante que haja esta abertura para se conseguir dialogar com a escola e criar soluções, porque é a realidade. E naquela turma vão existir famílias que vão ter uma estrutura diferente. Sim. Para fortalecermos a família, também precisamos de fortalecer estas relações com esta Sem dúvida. comunidade, não é? Sem dúvida. Aliás, muito do nosso trabalho nesta questão do fortalecimento familiar passa precisamente por também fazer quase assim um advocacy pró-família, no sentido de fortalecer as redes. E este serviço que o Luciano estava a dizer e muito bem, que é às tantas, estava-vos a ouvir e a pensar que é uma extraordinária oportunidade, quer a situação do Luciano, quer a situação da Inês, para apelar a isto. Ainda temos que fazer isto visível, ainda temos que chegar a este sítio. Nós passamos o mesmo relativamente às escolas face às crianças com situação de trauma, que também não têm um contexto familiar, não é? Estão numa instituição, estão numa casa de acolhimento residencial, não é? E, portanto, aquilo que nós precisamos são escolas sensíveis ao desenvolvimento da criança e particularmente sensíveis ao trauma, não é? E aquilo que pode ser o trauma até de não lhes permitir aceitar, não é? Ou não lhes permitir estimular este racional sobre a minha família não é diferente, a minha família é a minha família. Estava a pensar nisto, que é acima de tudo é o reconhecimento de que cada família poderá ter a sua estrutura, esteja como for, e estes momentos, mais do que, sei lá, pelo menos nesta fase, mais do que extinguir estes dias, é que sejam grandes oportunidades para se falar sobre isso. E a Inês falava de uma coisa muito importante que me fez retomar esta ideia das doses geríveis de informação. Uma criança não está preparada desde o início para receber toda a informação sobre a sua história. Claro. Inclusivamente num processo de adoção. Temos que ser muito sensíveis a esta questão da doses geríveis de informação que nós passamos e que, portanto, que estes momentos podem ser grande oportunidade de estabelecer um primeiro
comunicação sobre este tema, não é? Grande oportunidade para a criança particularmente e depois para a comunidade. É preciso fortalecer as redes, com certeza que vocês têm um papel fundamental na reeducação, vamos dizer assim, ou no fortalecimento destas redes, assim como nós também sentimos muito no caso do acolhimento, que é preciso constantemente apelar ao não rótulo da criança que está ou órfã, ou que foi maltratada, ou que vem de uma casa de acolhimento, não é? E que precisamos claramente de explicar que de facto cada criança é uma criança com uma realidade muito particular, que precisa, acima de tudo, de integrar na sua história de vida e não criar mais uma ruptura. Não criar mais uma ruptura com a sua história ou com o seu contexto familiar. Portanto, muito por aí. A Aldeia de Crianças SOS tem uma campanha de angariação de famílias de acolhimento para a promoção de um contexto familiar para crianças que perderam os cuidados parentais de origem. Qual é o perfil que as famílias de acolhimento têm de ter para poder trabalhar convosco? Sim, então o acolhimento familiar é algo que sofreu recentemente uma reestruturação legal por forma a poder amplificar a sua estrutura enquanto resposta a crianças que perderam ou que necessitam de ser removidas do seu contexto familiar de origem e os critérios dessa admissibilidade enquanto família de acolhimento também alteraram. Portanto, legalmente é preciso ter-se mais do que 25 anos, pode ser uma pessoa individual ou em estrutura familiar que não necessita de ser casal, até pode ser, por exemplo, imaginem uma mãe e um filho, não é? O filho também já com mais de 25 anos que querem, portanto, a avó e o pai, não é? de acolhimento, neste caso, e, portanto, mais de 25 anos, nestas estruturas que eu falei, portanto, que são todas as que proporcionem cuidados. É uma coisa relevante, por enquanto, na lei, que é não pode estar candidata à adoção. Por enquanto é uma questão que pode eventualmente ter aqui um conflito de interesses relativamente àquilo que é a definição do projeto de promoção e proteção, portanto o projeto de vida desta criança, e depois tem que fazer prova, apesar de eu não gostar muito da palavra, de alguma forma da sua idoneidade, da sua saúde física e mental, da sua capacidade de prestar cuidados, de condições de habitabilidade, e é muito importante perceber que tudo isto tem a ver com, nós temos que garantir que aquela criança, se é colocada naquela família de acolhimento, será tratada e cuidada também no seu trauma de uma maneira que é protetora e que garanta os seus direitos e a sua vida emocional, não é? A sua reparação do trauma. E por isso é preciso ter muito cuidado neste processo de avaliação, só esclarecer que as famílias de acolhimento são famílias transitórias, portanto não se requer como solução ad eterno para aquela criança. Claro. Muitas crianças que estão em famílias de acolhimento podem depois até ser decretado o projeto de vida de adoção. A ideia é esta, é que uma criança que é removida de um contexto familiar não tenha que entrar numa instituição, possa se manter num modelo, num formato familiar. Mais normativo no sentido de estar na comunidade e não numa instituição. Inês, queres-nos falar um bocadinho sobre os apoios que tiveste ou não tiveste? Que não existem. Exato. Que não existem. Não há. Sim, não há. Não há apoios. Não. Há se tu preencheres determinados requisitos, como receberes o salário mínimo, não teres património entre contas no banco e o valor da tua casa, se tiveres casa própria, superior a 114 mil euros e não sei o quê. Portanto, uma pessoa que tenha uma casa que valha 114 mil euros é considerada rica na Segurança Social. E na Segurança Social nós somos mães solteiras. Portanto, à partida temos exatamente os mesmos direitos que não deveríamos ter. Acho que deveríamos ter outro tipo de benefícios, como por exemplo licença de maternidade alargada, mais dias de assistência à família, por exemplo, porque não dividimos com ninguém. Não dividem. Não é? Acho que devíamos ter obrigatoriamente direito ao abono de família. Eu não tenho, abono pré-natal, todos os abonos que existem para as pessoas que têm realmente problemas financeiros, acho que devia ser alargado. Acho que faz falta uma associação da monoparentalidade onde a gente possa de facto lutar por esses direitos. Eu estou a construir um site, mas eu não percebo nada de sites e portanto está a ser muito lento, mas a minha ideia é criar uma plataforma agregadora de toda a informação que existe em Portugal e lá fora sobre a maternidade independente. Porquê? Porque eu continuo a ser a referência de muitas mulheres e eu acho que primeiro a minha história já não é atual. Nos 5 anos que se passou, muita coisa mudou, já muita coisa se pode fazer que eu não pude fazer. Por exemplo, eu não pude escolher as características do dador, hoje em dia já se pode. Muitos exames que elas são obrigadas a fazer que eu não tive que fazer, portanto ali uma plataforma onde possamos suportar e apoiar as futuras mães os avanços independentes, os avanços, o que é que se faz lá fora,
que é que temos que lutar. Livros, falavas de literatura, não existe nada em Portugal para além de livros sobre os diferentes tipos de família, não existe nenhum livro sobre a monoparentalidade ou a maternidade independente para adultos em que explique o contexto do nosso país. Eu não sei quantas somos, por exemplo. Portanto, eu acho que falta aqui fazer muita coisa e ter apoios, porque in the end of the day é um salário que entra em casa. Tudo bem, fui eu que escolhi isto e eu não acho que tenha que ter benefícios porque eu tomei esta decisão. Mas eu estou a contribuir para a taxa de natalidade do país, não é? Portanto, eu estou a contribuir para a situação socioeconómica do país à minha custa e está tudo certo, eu faria tudo na mesma, porque para mim eu fiz por amor. Falavas de amor incondicional, para mim não é tanto uma história de coragem, é uma história de amor só. E agora, acho que se nós estamos a contribuir para muitas coisas, acho que também devíamos ter um reverso da medalha, que é ajudar-nos a fazer isto também. Portanto, eu acho que há tudo por fazer, e há tudo por fazer porque isto é muito recente. Em 6 ou 7 anos é impossível. Os nossos filhos têm 5, 6 anos, não têm mais do que isso. Claro. Portanto, só agora é que nós começamos também a perceber quais são as necessidades, as dificuldades, o que é que eles precisam, porque com eles bebês é impossível. Portanto, sim, estão muito entregues aos cuidados ainda, claro. Mas há um longo caminho a percorrer, sim. Luciano, tu fazes parte do Equal Up, um projeto sobre diversidade, equidade e inclusão da IKEA. Vamos falar sobre isso no próximo episódio, em que vamos falar de diversidade e produtividade nas empresas. Mas queria-te perguntar de que forma é que a representatividade dos vários tipos de família na comunicação da IKEA contribui para a criação de uma sociedade mais aberta? Eu acho que é muito importante, para já começando pela nossa visão. Nós queremos criar um dia-a-dia melhor para a maioria das pessoas e vamos olhar quem são as pessoas que nos rodeiam. Portanto, se os nossos colaboradores, se os nossos clientes são pessoas que têm várias dimensões da diversidade, têm estruturas familiares diversas, é importante também nós consigamos, na nossa própria comunicação, fazê-los ver que eles estão lá representados. E até mesmo por uma questão de visibilidade. Por vezes podem existir pessoas que nunca tiveram a possibilidade, talvez, de conhecer alguém que tem uma estrutura familiar diferente do arquétipo. Portanto, essa visibilidade também vai ser importante. Portanto, não só como awareness para a maior parte da população, mas também para que as pessoas sintam-se identificadas, sintem que aqui também tem um espaço onde que também os vê. Vamos falar um bocadinho mais sobre isso no próximo episódio, também devem ouvir e ver o próximo episódio. Guida, como é que esta instabilidade económica e política, não só em Portugal, mas também na Europa, pode influenciar as famílias nos próximos 20 anos? 20 anos, de facto, muito tempo, mas a instabilidade, o sítio da família e o cuidado que a criança precisa é um cuidado estável, previsível, não é? E eu acho que só esta questão da expressão instabilidade sistémica, não é? Portanto, na cultura, nos sistemas que rodeiam a família, naturalmente que vai impactar aquilo que possa ser a disponibilidade e a estabilidade interna dos pais para poder cuidar. A mim particularmente preocupa-me, assim como a nossa organização, preocupa-nos a não garantia de direitos. Sentimos que podemos estar a assistir a alguns retrocessos no que respeita àquilo que é, no fundo, a vida em direito das famílias, que no fundo também nos parece ser aquilo que mais impacta a vulnerabilidade das famílias. Mais do que o seu formato, do recebe mais, recebe menos, tem a ver com tenho eu direito e igualdade de oportunidades face a todo o contexto. Se eu não tenho, e aí estamos a falar desta questão mais básica de dignidade e de direito, toda a vulnerabilidade vem por cima. E portanto o que nos preocupa é isso, é o impacto macrosistémico dessa instabilidade e como é que ela se reflete na capacidade de disponibilidade para o cuidado. Porque se eu não tenho os meus direitos garantidos, eu não estou capaz, não é, de estar naquele sítio de maturidade, de estabilidade e de amor liberto, de alguma forma, para com a criança a quem eu presto cuidado. Luciano e Inês, nos próximos 20 anos, o que é que vocês gostavam que alterasse na realidade da adoção e das famílias monoparentais em Portugal? Falaste na recolha de dados, que é um ponto muito importante, não é? Para se poderem tomar decisões e perceber o que é preciso fazer, não é? Nós somos poucas. Sim. Eu não sei quantas somos, no grupo do Facebook somos 375, eu não quero acreditar que sejamos tão poucas, mas Portugal é muito pequenino, portanto não devemos ser assim muitas mais. Eu quero sobretudo
que o meu filho cresça a sentir seguro com a decisão que a mãe tomou e de acordo. Não quero nunca que ele sinta que me tenha que perguntar porque é que fizeste isso, porque é que me privaste de ter um pai, porque é que me privaste de metade da minha família, não tinhas esse direito de me privar disso. E eu acho que isso passa muito pela educação que tu dás em casa e por essa segurança e esse amor que tu transmites, e gostava, portanto, que ele crescesse numa sociedade em que isso não fosse sequer uma questão, que é uma família como outra qualquer, e gostava de facto que olhassem para esta escolha de família como algo que enriquece as pessoas e o próprio país, e que nos ajudassem de alguma forma, e que assim como há, por exemplo, a Associação das Famílias Numerosas e que tem montes de benefícios, não é? Porque é que nós não podemos também ter benefícios por sermos só um? É a mesma coisa, não é? Sim. Eu gostava de facto que isto fosse uma coisa mais aberta, como por exemplo é nos Estados Unidos, existe há mais de 40 anos. É uma coisa super normal. Portugal está sempre atrás, não é? Mas, e no Brasil também, por exemplo, eu tenho estado em contacto com uma brasileira que escreveu um livro, e quando eu olho para a dimensão do país dela, está exatamente no mesmo ponto que Portugal. Eu disse, como é que é possível? Quando vocês podem fazer isso há muito mais tempo do que nós. Quantas é que vocês são? Não sei, não faço ideia. Não têm uma associação também. Há poucos livros. E eu penso, caramba, porque é que não começaram há mais tempo, não é? Nós vamos atrasados porque podemos fazer isto há menos tempo, mas gostava que isto fosse uma coisa mais normal e que fosse acessível a mais pessoas. Por exemplo, eu fiz numa clínica privada. Há o serviço público para fazer isso. Uma pessoa que não tenha possibilidades financeiras para fazer, pode fazer no serviço público. Mas só se tiveres um problema de saúde, não é porque me apetece ter um filho sozinho. Sim. Vais logo para o final da fila, os bancos de esperma e de óvulos são muito mais reduzidos, portanto não há. Porque é que isso não é facilitado para todas as pessoas, não é? Nem todas as pessoas têm possibilidades de pagar estes tratamentos, seja o mais barato, seja o mais caro. Portanto, é uma opção. Eu acho que é preferível construir a família desta forma do que ter um filho de uma pessoa qualquer, que sabemos que não é uma família estruturada, que essa pessoa vai desaparecer, provavelmente sequer nem gosto dele, mas vou ter um filho com ele, porque assim já tenho o filho. Isso é tudo errado, não é? Eu acho que isso começa, a base dessa construção familiar está errada. E portanto eu espero que nos próximos 20, antes dos 20 até, que isto seja uma coisa mais fácil, mais acessível, mais ajudada, mais beneficiada. Sim. E que seja uma escolha como outra qualquer, não é? Espero. Luciano. Eu diria que é um pouco também o que referiste, Inês, é também esperar que nos próximos anos, talvez não 20, esperemos que não se demore tanto tempo, exista maior inclusão. De facto, o mais importante é o amor, realmente encontrarmos aqui a certeza de que, independentemente da estrutura familiar, o que importa é que essa estrutura seja recheada exatamente de amor, de proteção, de suporte, e que por isso não tenhamos que educar, que não tenhamos que debater estes tópicos. Sim. E que isto também não seja tema de notícias, de controvérsia, porque isso não nos aproxima, só nos afasta, e só faz também com que as pessoas sintam que a sua estrutura familiar, por ser diferente daquilo que é advogado, portanto, e que é referido, possa ser algo que não é bem visto e que não é bem aceito. Portanto, nos afastemos disso e que nos aproximemos mais, somos mais inclusivos. Muito obrigada aos três, Guida, Luciana e Inês. Foi muito bom ter-vos aqui, e é sempre muito bom acabarmos estas conversas a falar de amor, que é o amor que nos vai salvar. Eu acredito profundamente nisso. A 15 de maio celebramos o Dia Internacional da Família, de todas as famílias, que encontrarão sempre um espaço aqui nesta casa, na Casa IKEA, independentemente da sua estrutura, o género dos membros que a compõem e do cariz biológico que comportem. Se gostaram desta conversa e querem partilhar estas histórias com os vossos amigos ou nas vossas redes sociais, estejam à vontade, passem pelo YouTube da IKEA, deixem o vosso comentário. Para além deste episódio, para o próximo vamos falar sobre diversidade e produtividade dentro das empresas, a importância da diversidade nas tomadas de decisão, porque muitas vezes há uma aparente diversidade, mas quem tem de dizer que sim ou que não continuam a ser os mesmos. Vamos falar um bocadinho sobre isso, mas há muitos episódios sobre muitas coisas, portanto passeiem nas nossas redes sociais e subscrevam para não perder pitada. Juntem-se a nós no próximo episódio. Até lá.